25% no mínimo, 77% no máximo. Veja o volume de rendimentos que pode obter sem dinheiro à partida. Até 31 de dezembro aos balcões do Sotomayor, Tota e Crédito Predial Português. Boa noite. Chegou ao fim a Operação Raposa do Deserto. Numa declaração simultânea, o presidente norte-americano e o primeiro-ministro britânico Tony Blair deram esta noite por terminados os raids aéreos sobre a capital iraquiana. Tonight, significant parts of Saddam's military infrastructure are in ruins. His ability to threaten his region has been diminished. His ability to develop weapons of mass destruction has been substantially diminished too. What is more, he has now received the clearest possible signal of our intent to take action by force should he once again act in defiance of his international obligations in the face of an international community united in its determination to contain the threat which he poses. À mesma hora, em Washington, Bill Clinton confirmava o fim da operação contra o Iraque. Clinton adiantou ainda a estratégia a seguir para manter Saddam em sentido: manutenção das tropas no Golfo, continuação das sanções internacionais, apoio à oposição iraquiana e recomeço das inspeções da ONU que tanto incomodam o regime de Bagdade. So long as Saddam remains in power, he will remain a threat to his people, his region, and the world. With our allies, we must pursue a strategy to contain him and to constrain his weapons of mass destruction program. While working toward the day, Iraq has a government willing to live at peace with its people and with its neighbors. Let me describe the elements of that strategy going forward. First, we will maintain a strong military presence in the area, and we will remain ready to use it if Saddam tries to rebuild his weapons of mass destruction, strikes out at his neighbors, challenges Allied aircraft, or moves against the Kurds. We also will continue to enforce no-fly zones in the north and from the southern suburbs of Baghdad to the Kuwaiti border. Second, we will sustain what have been among the most extensive sanctions in UN history. To date, they have cost Saddam more than $120 billion, resources that otherwise would have gone toward rebuilding his military. At the same time, we will support a continuation of the Oil for Food program, which generates more than $10 billion a year for food, medicine, and other critical humanitarian supplies for the Iraqi people. We will insist that Iraq's oil be used for food, not tanks. A França foi até agora o único país a reagir à notícia. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês apelou à renovação do diálogo com o governo iraquiano e ao reforço do papel do Conselho de Segurança das Nações Unidas no conflito. Vamos agora em direto para Washington, onde se encontra o correspondente da SIC, Luís Costa Ribas, que tem estado a seguir o dia mais longo da administração norte-americana. Luís, boa noite. Depois do processo de destituição confirmado há poucas horas, chega agora a notícia do fim de mais uma guerra no Golfo. Um dia de acontecimentos dramáticos. Quais é que são as reações em Washington? As reações em Washington foram essencialmente dar ao Presidente o benefício da dúvida por enquanto. O Presidente disse que os objetivos da missão foram cumpridos e alcançados, que foram enfraquecidas as capacidades militares do Iraque, mas o Pentágono ainda não recebeu, digamos, os resultados totais e completos, e ainda não os divulgou também, para que se possa fazer uma avaliação da avaliação que faz o Pentágono e, portanto, até que haja todos os dados, neste momento o Presidente dispõe de um certo benefício da dúvida. Quer dizer então que ainda não foi desta que Saddam Hussein foi deposto. Terá o presidente do governo iraquiano saído refortalecido desta crise? Não sei se terá saído fortalecido, mas certamente que ainda não está enfraquecido ao ponto de poder cair a qualquer momento. Também não creio que fosse este o objetivo da administração Clinton, derrubar Saddam Hussein com estes 4 dias de ataques aéreos, mas que isto faz parte, digamos, de um plano mais vasto da administração. Isso faz
Prova disso é o facto de alguns dos alvos atingidos terem sido alvos económicos, nomeadamente uma refinaria em Bassorá, privando o Iraque de petróleo que estava a ser vendido no contrabando internacional, priva-se o Iraque de uma importante fonte de receitas para o reforço da sua máquina militar. O presidente americano também disse que a máquina militar iraquiana sofreu um revés de cerca de um ano nos esforços que vinha a desenvolver para recuperar depois da Guerra do Golfo. Há também apoio à oposição iraquiana e há com certeza também a intenção de voltar ao ataque se isso for necessário. E há também a declaração feita pelo presidente Clinton de que só um novo governo iraquiano é que vai resolver este problema. Portanto, os Estados Unidos não queriam derrubar imediatamente Saddam Hussein, sabem que não era com esta ação que o podiam fazer, mas estão com certeza a abrir caminho e têm com certeza uma estratégia em várias frentes, uma estratégia de ataque em várias frentes para o eventual derrubo de Saddam. Luís, na declaração do presidente Clinton, fala-se então de a oposição iraquiana. Pela primeira vez, o presidente apelou a um possível diálogo com a oposição iraquiana. Esta é uma nova peça no jogo. É assim que decorre de uma lei aprovada recentemente pelo Congresso que prevê apoio militar à oposição iraquiana. O sinal que Bill Clinton está a tentar enviar para a comunidade internacional, mas sobretudo para o interior do Iraque, é de que estão a ser estudadas e estão a ser apoiadas alternativas a Saddam Hussein. A questão está em saber se terá credibilidade interna, mesmo nos meios hostis a Saddam Hussein, digamos que uma oposição apoiada e financiada pelos Estados Unidos. Isso nem sempre teve bons resultados noutros países e às vezes até vira-se o feitiço contra o feiticeiro, como foi o caso, por exemplo, do Afeganistão, onde os Estados Unidos apoiaram os Mujahideen para depois os contarem no campo dos seus adversários. De qualquer maneira, essa abertura à oposição visa dizer para o interior do Iraque que há alternativas que estão a ser, digamos, fortalecidas para se poderem opor a Saddam Hussein. Mas, de qualquer das maneiras, não ficou ainda perfeitamente fora do contexto haverem novos ataques, segundo o que o presidente Clinton disse e repetiu também Tony Blair. Se o Saddam se portar mal, tornamos a atacar. Isto confirma-se em Washington. Sim, de maneira nenhuma esses ataques são postos fora de causa, até porque estes ataques, vamos lá ver, estes ataques começaram porquê? Porque Saddam Hussein se recusou a permitir inspeções incondicionais do seu aparelho militar pelos inspectores das Nações Unidas. O que sucede é que, ao fim destes ataques, o Iraque agora diz que nunca mais vai permitir essas inspeções. Portanto, o Bill Clinton deixou em aberta a possibilidade, e vai com certeza fazê-lo assim que tiver um pretexto, de voltar a atacar, porque não havendo inspeções, ele vai ter que fazer alguma coisa, ou então os Estados Unidos serão responsabilizados por terem acabado com o único instrumento que havia, por muito fraco que fosse, para controlar os militares iraquianos. Só que ele não o pode fazer já. Por um lado, terão interesse, com certeza, em pelo menos deixar passar os primeiros dias do Ramadão. Além disso, como o Ramadão é um jejum durante o dia, é à noite que as pessoas estão a pé e acordadas a comer e a beber e, portanto, poderia aumentar o risco de vítimas entre civis. E há também uma questão, quer dizer, para já, em grande parte da comunidade internacional e em muitos países, a reação do Iraque ao proibir as inspeções é vista como uma retaliação face ao ataque americano. Portanto, é preciso deixar algum tempo, é preciso dar tempo ao Iraque para que continue, digamos, a prevaricar, retirado que seja mais tarde o pretexto do ataque americano, para então os Estados Unidos voltarem à carga. Obrigada, Luís. Foi a análise do correspondente da SIC em direto em Washington, Luís Costa Ribas, no dia em que acabou a Segunda Guerra do Golfo. Os últimos bombardeamentos sobre Bagdade tinham ocorrido ainda esta tarde. O raid aéreo envolveu forças militares britânicas e americanas. Foi o ataque de menor escala comparado com os anteriores, embora tenha atingido edifícios governamentais e feito vítimas entre os civis. As autoridades iraquianas davam conta, ao final da tarde, de cerca de 70 mortos. Este foi o quarto dia consecutivo de bombardeamentos sobre a capital iraquiana. Durante a Operação Raposa do Deserto, desde logo a questão se pôs se seria ou não respeitado o mês sagrado do Islão. O Ramadão começou hoje por todo o mundo muçulmano com o aparecimento da Lua Nova. Em Portugal são cerca de 20 mil os residentes muçulmanos. Eles preparam-se também para este período de abstinência e oração, preferindo, no entanto, não comentar os ataques ao Iraque. Não há um calendário fixo em todo o mundo islâmico para o início do Ramadão. O sinal será dado pela Lua Nova, que ao aparecer no céu marca o começo do mês sagrado para os muçulmanos. Em Portugal aconteceu esta noite, por isso amanhã será o primeiro dia do Ramadão. Começar de amanhã, antes de nascer o sol, com alguns minutos, depois de oração de Fajr, oração de madrugadas, e depois fazemos até quando pôr do sol. Jejum de comida e bebida, abstinência sexual e respeito pelas horas de oração.
São os preceitos a cumprir neste mês do Ramadão. O bom muçulmano deve também manter-se fiel ao significado da palavra Islão. É por isso que este guineense prefere um comentário mais geral à crise no Iraque. Islã significa paz. Sempre apelamos pela paz de todo mundo, seja na América ou em todo o mundo. Porque hoje em dia temos grandes problemas no mundo. E não é só na América e no Iraque. Olha no Guiné-Bissau, que é próprio meu país. Olha no Sudão, olha no Afeganistão. Olha na toda parte do mundo há problema. Nós, como religiosos, apelamos pela paz de todo mundo, seja quem forte ou fraco. Assim se ditam os mandamentos do Corão. A guerra no Iraque pode ter chegado ao fim, mas a vida agitada do presidente Clinton vai continuar. O presidente vai mesmo ao tribunal. O Congresso norte-americano votou hoje a sua destituição por 206 votos contra e 228 votos a favor. O julgamento do presidente no Senado pode começar a partir de dia 6 de janeiro. De um lado, a Casa Branca Democrata, do outro, o Congresso Republicano, no meio, os Estados Unidos da América. Ainda e sempre divididos, a maioria dos eleitores apoia Bill Clinton, a maioria moral não lhe perdoa o escândalo Lewinsky. E os respectivos partidos travaram-se de razões na curva final da destituição. Mr. Speaker, a nation of laws cannot be ruled by a person who breaks the law. Otherwise, it would be as if we had one set of rules for the leaders and another for the government. From day one, they wanted to get rid of Bill Clinton. From day one, they stood on him and tried to make him out to be the #1 villain in this country. They've been blinded by hate then, and they're blinded by hate today. Mesmo assim, o primeiro artigo foi aprovado sem dificuldade por 228 votos contra 206, acusando Clinton de mentir sob juramento ao grande júri que o investigou. No segundo artigo, que previa acusação idêntica, mas no caso Paula Jones, vários republicanos mudaram de voto, provocando um chumbo inesperado. O terceiro artigo, a obstrução da justiça, foi também aprovado e o quarto, abuso de poder, foi novamente rejeitado. Bastava, no entanto, uma acusação para tornar William Jefferson Clinton o segundo presidente a ser julgado em toda a história americana. We are deeply offended by this process. It was partisan and unfair. Censure was the only bipartisan solution to this sad chapter in our history. It should have been considered as an alternative. Momentos antes da votação, os democratas desceram em protesto a escadaria do Congresso para falar à imprensa e dizer que não tinham conseguido impor uma moção de censura ao comportamento de Clinton, sem, porém, o destituir. O cenário é grave, não é catastrófico, pois os republicanos necessitam de 2/3 no Senado para condenar o presidente. As audiências terão início em janeiro e o que reservam enfraquecerá, contudo, o homem mais poderoso do mundo. Hora e meia depois do histórico voto, já Clinton se dirigiu ao país, acompanhado por muitos representantes democratas que foram à Casa Branca mostrar solidariedade. O presidente americano deu a entender que fica para governar os Estados Unidos, mas também para lutar por um julgamento decente no Senado. The question is, what are we going to do now? I have accepted responsibility for what I did wrong in my personal life, and I have invited members of Congress to work with us to find a reasonable, bipartisan, and proportionate response. That approach was rejected today by Republicans in the House. But I hope it will be embraced by the Senate. I hope there will be a constitutional and fair means of resolving this matter in a prompt manner. A destituição do presidente não foi em Washington a única notícia de peso do dia. A surpreendente demissão do líder republicano da Câmara dos Representantes veio complicar a situação. Bob Livingston invocou publicamente as suas relações extraconjugais para explicar a demissão, relembrando a Bill Clinton que esta é a única saída honrosa para qualquer político na mesma situação. É ou foi alguma vez infiel no matrimónio? A pergunta, roubada e adaptada ao macartismo dos anos 50, está de regresso para julgar a classe política norte-americana. I can only challenge you in such fashion if I am willing to heed my own words. To my colleagues, my friends, and most especially my wife and family, I have hurt you all deeply and I beg your forgiveness. Depois do presidente democrata, é a vez do presidente da Câmara dos Representantes republicano.
Supostamente sob pressão da imprensa, que ameaçou expor as suas infidelidades, Bob Livingston terá decidido tomar a dianteira, demitindo-se do cargo, minimizando assim os estragos dentro do Partido Republicano, que detém a maioria no Congresso. I was prepared to lead our narrow majority as Speaker, and I believe I had it in me to do a fine job. But I cannot do that job, or be the kind of leader that I would like to be under current circumstances. So I must set the example that I hope President Clinton will follow. Golpe de teatro num palco de guerra, mas o presidente dos Estados Unidos não tenciona seguir o mesmo exemplo. A Casa Branca e Hillary Clinton, quebrando pela primeira vez o seu silêncio no escândalo Lewinsky, anunciaram já que Bill não se demite. Denunciando o que apelidou de política de destruição pessoal em vigor em Washington, Clinton pediu ao presidente da Câmara dos Representantes para repensar a sua demissão. Livingston preparava-se para ocupar oficialmente em janeiro o cargo que em novembro passado roubou ao influente Newt Gingrich. As infidelidades de Livingston, de 55 anos e que afirmou já ter sido perdoado pela família, abrem a primeira ferida no campo republicano na batalha da destituição presidencial. Por trás das mais recentes manobras sujas na Casa Branca e até, quem sabe, de um cenário de guerra, surge a figura controversa de Larry Flynt, o rei da pornografia que se preparava para denunciar o caso Livingston. Editor da revista Hustler, Flynt afirmou ter nas mãos provas de infidelidades entre os membros republicanos do Comitê Judiciário do Congresso, encarregue de julgar neste momento o presidente pela sua conduta imoral no amor e na guerra. I think the real obscenity comes from raising our youth to believe that sex is bad and ugly and dirty, and yet it is heroic to go spill guts and blood in the most ghastly manner in the name of humanity. With all the taboos attached to sex, it's no wonder we have the problems we have. It's no wonder we're angry and violent and genocidal. But ask yourself the question, what is more obscene, sex or war? A cidade de Dili viveu hoje um dia agitado, com centenas de manifestantes a gritarem por independência. A capital timorense chegou, entretanto, um enviado da ONU, Jamshid Marker. O diplomata das Nações Unidas vai iniciar conversações com líderes timorenses. O objetivo é discutir a forma de obter uma solução para o conflito com a Indonésia. Marker diz estar otimista, por sua vez, o Dom Ximenes Belo apelou à calma, já que os protestos de rua podem prejudicar os esforços para encontrar um caminho pacífico para Timor. O governo vai reforçar a segurança na cadeia central de Macau, onde trabalhava o guarda português assassinado no passado domingo. A garantia foi dada pelo Ministro da Justiça, que assistiu hoje à chegada do corpo a Lisboa. Coberta com a bandeira nacional, a urna de Luís Afonso chegou esta manhã ao aeroporto da Portela. Aos 26 anos, ele foi mais uma vítima das tríades mafiosas de Macau. O guarda integrava um grupo de 9 portugueses em missão desde agosto no estabelecimento prisional do Cloane, onde estão detidos alguns supostos cabecilhas da máfia local, entre eles os alegados líderes da SAPSEI, a seita dos 14 quilates. A resposta a este crime vai ser um reforço da segurança no estabelecimento prisional macaense. A nossa intenção é reforçar este grupo de guardas que lá está com mais um novo grupo de guardas. Mas depois desta morte será mais difícil. Eu, sinceramente, não me parece, porque, repare, estes homens que foram, quando foram, sabiam das condições de risco acrescido. Os guardas prisionais defrontam situações de risco, estão habituados a elas. Enfim, é evidente que nestes primeiros tempos há uma situação de choque, mas estou convencido que vamos encontrar novos voluntários que queiram ir para Macau. O guarda Luís Afonso foi morto no passado domingo, quando se encontrava nesta esplanada do centro de Macau com mais 3 colegas. Às 11 da noite, um homem de etnia chinesa, envergando um capacete de motociclista, aproximou-se deles, disparou à queima-roupa e pôs-se em fuga. Luís Afonso teve morte imediata, um outro guarda prisional ficou gravemente ferido, só o terceiro escapou ileso. Um incidente como outros que se têm repetido naquele território. Macau é uma situação difícil. No Oriente há um conjunto de fenómenos que nós conhecemos de criminalidade organizada, designadamente as tríadas chinesas. Naturalmente que em Macau há prolongamento dessas tríades, à volta do jogo, da prostituição. É uma situação que está controlada, tanto que está controlada
que estão presas várias dezenas de pessoas nesse estabelecimento acusadas de pertencer às tríades. O Ministro da Justiça espera que até ao fim de fevereiro um outro grupo de guardas portugueses aceite o desafio de reforçar a segurança da cadeia de Cloane. A mega operação Tolerância Zero, Segurança Máxima para a Estrada Nacional 125 no Algarve, fechou o segundo dia com resultados positivos. Na estrada mais perigosa do país, cumpriu-se hoje o código. O que é feito das ultrapassagens com traço contínuo e das altas velocidades habituais da 125? A tolerância só é zero desde ontem, mas já se conduz de maneira diferente na estrada que mais mata em Portugal. Hoje nota-se o trânsito menos trânsito. Passam mais devagar já. Desde ontem nota-se muito. Passava muita polícia e eles mostram que, pronto, deram no rádio e na televisão e eles sabem, têm que baixar. É medo então? Não, não é. As multas são pesadas. Vemos que toda a gente vai nos 70, chega às localidades, baixa para os 50 e é verdade que dá a sensação que alteraram de certa forma o seu comportamento. Oxalá seja duradouro e não só nesse período inicial. Medo ou colaboração, o certo é que mais vale cumprir o código, porque há ordens para não perdoar multas e uma patrulha pode estar sempre onde menos se espera. Desde que começou esta tolerância zero, acho que Portimão, Lagos, desde Lagos até aqui, normalmente nunca vejo brigada, é muito raro, e hoje já vi 1, 2, 3, 4 com esta. Há alturas da semana, o sábado, o domingo de manhã, por exemplo, em que não se justifica esse aumento de patrulhamento. Mas durante a semana, as idas para o trabalho, o regresso, os períodos de, digamos, maior afluência de trânsito na 125, não será possível passar de uma zona urbana a outra zona urbana, por exemplo, sem encontrar patrulhas na estrada. Hoje o dia foi calmo, teve poucos, mas bons condutores. Vou sempre devagar e nunca me retiro da estrada. Não me importa que eles vão apitar para mim. Vou sempre a fazer o meu dever. Se nós andarmos e toda a gente andar com grande velocidade, parece que somos puxados a andar com velocidade, porque se não andarmos, o outro atrás apita, pá, vai andar lá com isso. E se nós andarmos todos com essa velocidade, que eu acho muito bem, toda a gente começa a andar assim. A tolerância promete ser zero o tempo que for preciso. Quanto mais depressa os automobilistas se deixarem levar pela onda do cumprir o código, melhor. O Futebol Clube do Porto venceu esta noite o Sporting, garantindo o lugar da frente no campeonato. Os detalhes da vitória a seguir ao intervalo. O Futebol Clube do Porto reforçou esta noite o primeiro lugar no Nacional de Futebol. O campeão ganhou em casa ao Sporting por 3-2. O Sporting chegou a estar em vantagem, mas na segunda parte o Porto deu a volta ao jogo. O primeiro lance de perigo partiu dos pés de Jardel. Um lance que não traduzia a verdade do jogo. O Sporting foi dono e senhor das operações na primeira meia hora do encontro. Aqui está o golo de Edmilson, marcado aos 13 minutos da primeira parte. O Porto reagiu e aos 35 minutos, Doriva estabelece a igualdade nas Antas. No segundo tempo, o Porto agarrou nas rédeas do jogo e este lance vai dar origem ao golo do Porto. Saber coloca a mão na bola, Vítor Pereira assinala livre e Doriva, na recarga, faz o 2-1 para o Porto. Era o delírio no estádio das Antas. 2 minutos depois, o mesmo Doriva colocou o Porto a vencer por 3-1. Mirko Josic mexeu na equipa. Trocou Edmilson por Acosta e Crepin por Pedro Barbosa. Mexidas que deram frutos. A 10 minutos do fim, Heinz reduziu a desvantagem do Sporting para 3-2. Nos minutos finais, o Sporting deu tudo por tudo para empatar, mas não conseguiu. Pagamos a equivocazione proprio, pero también a equivocazione del referee, porque el primer gol no existe falta
Y en segundo tenía un penalti, creo que vamos a ver equivocaciones que son parte del deporte, del fútbol, pero el rival sabía aprovechar y 3 tiros libres cuando se hace de manera, hay 2 goles de rebote, quando te quiere, bola te quiere, quando não te quiere, não te quiere. No intervalo disse aos jogadores aquilo que naturalmente me parecia que era o jogo e penso que fizemos 35 minutos brilhantes, de grande nível. Conseguimos fazer 2 golos de bola parada, mas foi pena, não no sentido dos golos que conseguimos, mas foi pena não termos concretizado alguns lances, jogadas envolventes que podíamos ter concretizado, mas se calhar o Sporting também não merecia. A vitória deixou o Porto isolado no comando do campeonato com mais 6 pontos que o Sporting. Portugal é campeão da Europa de hóquei em patins. Portugal ganhou esta noite à Espanha por 2-1 no desempate por grandes penalidades. A final teve lugar em Paços de Ferreira. Ao intervalo, Portugal ganhava por 1-0. Este foi o 4º título consecutivo obtido pela seleção portuguesa. Uma nova versão de Cinderela estreou-se ontem por cá nos ecrãs de cinema. A história é a mesma de sempre, mas desta vez o papel de gata borralheira coube à atriz norte-americana Drew Barrymore. A receita é velha em Hollywood e quase sempre resulta. Os velhos contos de fadas permitem aos argumentistas poucas variações, mas aos realizadores a possibilidade de visualmente criar a sua história. When I first read it, it was that sweet little Cinderella story, and what I think we've done is turned it into more of a romp, more of a Richard Lester Three Musketeers. I mean, that for me was what I wanted to do, so that because there's not a boy in the world who's going to go see Cinderella, unless there's something that, you know, boys and guys want to see. And so for me, it was really about, let's balance this thing out and make it fun. And action! Cinderela já foi mais vezes ao cinema do que ao baile do seu príncipe encantado. É uma versão livre da história, o que atraiu Drew Barrymore para o papel. What are you doing? Trying to scare the prince to death? Well, he was startled, that's all. It was also this particular version that I loved, the fact that it took the old story and made it new and refreshing, but it was also empowering and inspiring. I loved that. I loved that it wasn't about a woman who waited to be rescued, but went out and rescued other people. Thief! This will teach you to steal my father's horse! Please, my owner slipped his shoe and I have no choice. And our choice is what? Wait! To let you! I was merely borrowing it. Get out! Oh. You'll wake the house! Ow! Forgive me, Your Highness, I did not see you. It gives young girls hope, and I love that. But as they get older,